Vamos ficar todos de pé, vamos elevar a Deus as nossas intenções, preces. E cada prece nós vamos responder: em vós confiamos, Senhor, todos. Guiai a vossa igreja pelo caminho do Evangelho, e que o vosso Espírito a mantenha acolhedora e atenta às necessidades dos pobres e sofredores. Rezemos. Em vós, dai discernimento e compromisso social aos governantes dos povos, para que conservem a vontade de promover a justiça social, o bem comum e a paz. Rezemos. Tornai-nos perseverantes na fé, alegres na esperança e comprometidos com o amor em todas as situações da vida. Rezemos. Inspirai os grupos de evangelização, os círculos bíblicos, as pequenas comunidades missionárias e tantos outros que anunciam a palavra de Deus. Rezemos. Ajudai-nos a manter os olhos fixos em Jesus, para que o nosso seguimento e nosso conhecimento dele nos transformem e convertam. Rezemos. Vamos rezar também por todas as nossas intenções que trazemos no coração, e também nós vamos rezar pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Maria Amélia Silva dos Santos, Edmeia Lechalde, Mariano Salerno, e por todas as almas. Pela alma de Joaquim de Oliveira Teixeira, por todos os falecidos da família Teixeira, Oliveira, Azevedo e Veiga. Pela paz e saúde das famílias Teixeira, Oliveira e Nascimento, por todas as almas, e pela paz mundial. Rezemos. Em vós confiamos, Senhor. Vamos rezar pela intenção da saúde do Vitor Hugo Pinheiro de Oliveira, rezar em memória da alma de Denis Inácio de Paula, da Camila Bueno Avelino, também pela alma do Padre Ticão, Padre Nildo do Amaral Júnior, Padre Carlos Sabelli, também pela alma do Seclebe Araújo Vitorino e de tantas outras intenções nossas, lembrando sempre de rezar pela bonitona Maria de Lourdes Oliveira e o seu Francisco Greco, nosso vizinho aqui do lado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Meus irmãos e irmãs, para celebrarmos com dignidade os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Por Ele amados, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós os bendizemos, os adoramos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai,
o pecado do mundo. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo. Só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a Tua vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos de boas obras. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, ouçamos texto do livro de Neemias. De reorganizar o povo de Deus, e o Esdras, que era um sacerdote, teve a missão de reorganizar o judaísmo, a religião judaica. Um era político, o outro era padre, sacerdote. Por isso que tem na Bíblia o livro de Neemias e o livro de Esdras. O sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica de frente da Porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender, e todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira erguido para esse fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo, e quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendize o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, levantando as mãos, amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor, com o rosto em terra, e leram clara e distintamente o livro da lei de Deus, e explicaram o seu sentido. De maneira que se pudesse compreender a leitura, o governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíram o povo, disseram a todos: este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiquei triste, nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir a palavra da lei. E Neemias disse-lhe: ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiquei triste, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor. A lei de Deus é perfeita. A lei de Deus reconforta a alma. As ordens de Deus são firmes. Dão sabedoria aos mais simples. Os mandamentos do Senhor são sempre corretos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são claros, iluminam os olhos. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. Os juízos de Deus são verdadeiros
todos são corretos. Aceitai as palavras da minha boca e os pensamentos do meu coração, pediu o salmista. Que tudo isso esteja na tua presença, ó Deus, porque o Senhor é o meu amparo e o Senhor é o meu Redentor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos ao texto, Coríntios, a breve, né? Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, é como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. O Senhor esteja convosco. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Já que muitos empreenderam narrar os fatos que se realizaram entre nós, como nos foi transmitido, o que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também eu resolvi, disse Lucas, depois de ter investigado cuidadosamente tudo, desde as origens, escrever para ti, ilustre Teófilo, para que você tenha um conhecimento seguro do que foi ensinado. Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia com a força do Espírito Santo, e a sua fama se espalhou por toda a região. Ensinava na sinagoga e era elogiado por todo mundo. Então ele foi em Nazaré, onde tinha sido criado, e lá no sábado entrou na sinagoga, como é costume, e levantou-se para fazer uma leitura. Deram para ele o livro do profeta Isaías. E quando ele abriu o livro, quer dizer, desenrolou, ele encontrou aquela passagem que está escrito no capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos, a vista aos cegos, restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor.
Depois, enrolou o livro de novo, entregou para o ajudante que estava lá e todos se sentaram. Todo mundo estava com o olho fixo em Jesus, hein? Lá na sinagoga. Então Jesus começou a dizer-lhe: cumpriu-se hoje mesmo, essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Palavra da salvação. Podemos sentar um minuto. Hoje, a pedido do Papa Francisco, já acho que 4, 5 anos já, nós celebramos nesse terceiro domingo o que ele pediu, a celebração da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela faz parte da vida da igreja. Na pastoral, ela ilumina a pastoral, ela ilumina essa dinâmica da vida, da comunidade, da igreja. A palavra de Deus. No Brasil, revolucionariamente, nós temos já desde a década de 50, com Dom Helder Câmara, nós temos o mês da Bíblia, mês de setembro. No dia de São Jerônimo, que é o último domingo de setembro, nós temos o dia da Bíblia, né? Que é o dia de São Jerônimo. Mas o Papa pediu, isso é nível de mundo, para o mundo, né? Que para vocês terem uma ideia de como o mundo anda, né? Aqui no Brasil nós somos muito avançados, fomos muito avançados. Agora estamos meio assim, andando meio que para trás as coisas, né? Mas já fomos mais avançados, né? A igreja no Brasil, a igreja católica que eu estou falando. O Papa pedir, em nível de mundo, que se dedique um domingo para falar da palavra de Deus, é porque a coisa, né, não deve estar lá, né? É evidente que a palavra de Deus é fundamental, né? Mas então, o tempo comum, o tempo da peregrinação, como se chamava antigamente, né? Antes do Concílio Vaticano II, chamava tempo da peregrinação. Já que vocês gostam de coisa antiga, cheirando a velho, a mofo, era assim, chamava tempo da peregrinação, né? O tempo comum, que chamamos hoje, ele começa depois de 2 festas da Epifania. Uma é dos Reis Magos, a outra é do batismo de Jesus. São 3, e vai ter uma agora em fevereiro, que eu não lembro um dia, acho que é 2 de fevereiro. É a apresentação do Senhor, se eu não me engano, não é? É perto do dia de Iemanjá. Que dia que é o dia de Iemanjá? Fevereiro. Dia 2, não é? É 2? Então. É perto do dia de Iemanjá. A apresentação do Senhor, que tem aquelas velas que o povo católico celebra, Nossa Senhora da Glória, e o povo do Candomblé mistura a festa da Iemanjá com a festa da Nossa Senhora da Glória, aquela coisa toda lá, que bonita, que a gente conhece. Tem gente da secretaria lá que vai falar com a dona Neuza, aquela moça. Espera um pouquinho que ela já vai, viu, moça? Espera um pouquinho, ela vai. Ela vai aí. Ela está batendo em todas as portas lá, né? Então, o tempo comum, a apresentação do Senhor é uma festa da Epifania na religião católica. É uma festa de manifestação grandiosa do poder de Deus. Como vocês lembram, domingo passado, meditamos as bodas de Caná, porque o tempo comum começa sempre com São João, sempre. Esse ano foram as bodas de Caná, quando Jesus, silenciosamente, Jesus transforma a água em vinho. Primeiro milagre de São João, milagre entre aspas, porque não é milagre, é chamado de São João, chama de sinal. Sinal é um indício, né? É um indício do amor de Deus, né? É um indício. É através dos sinais que você tem que entender quem é Jesus. Nas bodas de Caná, São João relata então Jesus transforma a água em vinho de uma maneira silenciosa. Ninguém fica sabendo, na verdade. Quem fica sabendo é a mãe de Jesus, primeira que percebe, a mãe de Jesus, os serventes, os caras que estavam ajudando lá na festa,
E o mau caráter do cara lá que coordenava a festa, esses buffet da época lá que roubava os noivos, roubava todo mundo, vocês sabem que eles roubam mesmo, né? Você paga um absurdo numa festa de casamento, mas é tudo superfaturado, as coisas nunca são do jeito que é, tanto é que é tão mau caráter que o cara ainda diz assim pro noivo ainda, né? Numa festa, como manda a tradição, a gente serve o vinho bom no começo, depois quando está todo mundo bêbado, serve o pior. E ninguém percebe mais nada mesmo, né? Está todo mundo de cara cheia. Mau caratismo, né? Você paga para ter uma comida boa, do começo ao fim. Você não paga para beber, come coisa boa agora e depois vai comer porcaria. Mau caratismo. Até hoje é assim, né? Quem vai fazer festa sabe disso. Se você não ficar de olho, você vai ver só o que acontece. Você contrata 100 coxinhas, o cara manda 80, sabe? Você contrata um tipo de coisa, vai em outra. Se você não ficar de olho, os caras metem a mão no seu dinheiro mesmo. Sempre foi assim. Essa turminha sempre foi desse jeito, né? Nas bodas de Caná acontece isso. Então, por incrível que pareça, ninguém percebe o milagre, né? O tal do milagre, as bodas de Caná. A não ser... São João relata esse tipo de coisa, desse jeito silencioso de Jesus. Aliás, ele nem queria transformar a água em vinho. Nem queria, né? Porque a discussão ali não é a festa, a discussão ali é a ressurreição, é a morte e a ressurreição de Jesus. Por isso que ele fala da hora, não é a minha hora ainda, não sei o quê. São João, ele dá a entender, quando relata as bodas de Caná, que Jesus fez aquele sinal antes de começar. Numa outra época. Antes de começar, de fato, o seu ministério. Por isso que é tudo meio silencioso. Depois não, depois vai ser tudo escandaloso, tudo é escândalo. Tudo é estridente, né? Os sinais que Jesus vai fazer. A palavra de Deus é isso mesmo. A palavra de Deus realmente, ela é a manifestação e a revelação de Deus, ao qual procuramos, dentro das nossas limitações linguísticas, históricas, a gente tenta compreender o sentido. Jesus sempre deixou claro que a palavra de Deus é para todo mundo, não é para uma elite religiosa. A palavra de Deus é para a elite religiosa, como se transformou no judaísmo. A palavra de Deus é para todos. O verdadeiro intérprete da palavra de Deus é Jesus. Só. Não é fulano, não é ciclano, não é beltrano, é Jesus. Ele é o verdadeiro intérprete da palavra. Então, conhecer profundamente o Evangelho, conhecer profundamente a pessoa de Jesus, você vai entender o sentido da lei, dos 10 mandamentos. A lei é os 10 mandamentos e acabou. O resto é tudo interpretação. O que Deus falou mesmo foi a lei. Acabou. Depois é tudo interpretação. Vai interpretando, até que chega no tempo de Jesus, que aquilo está tão caótico, né? Está tão dividido aquilo que ninguém consegue mais se entender. Um é mais radical, o outro é menos radical, o outro é isso, o outro é aquilo, vai virando uma confusão danada. A palavra de Deus é para todo mundo. E o verdadeiro intérprete da palavra de Deus é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. O Evangelho nos apresenta Jesus em movimento, sempre indo ao encontro dos outros, sempre de encontro aos necessitados. Não há em nenhuma ocasião na vida pública de Jesus que ele dá a ideia de que ele é um mestre, um professor de Bíblia. Ele é um professor de Bíblia. Ele não é isso. Jesus não é isso. Ele não é um professor que está numa cátedra ali. Pelo contrário, ele é itinerante, ele é peregrino, ele vai se defrontando com os fatos, com as diferenças das coisas. E ele vai então ensinando
a revelação, né? A revelação, a presença de Deus. O profeta Isaías falava, como são belos os pés do mensageiro. É isso, os pés de Jesus são bonitos mesmo, né? Porque ele anda. Quando você fica parado, a possibilidade de você ter diferentes situações na sua frente é pouca. É pouca. Agora, se você é uma pessoa que caminha, que vai, isso e aquilo, você vai ter situações diferentes na vida. E essas situações diferentes é que traz essa novidade, né, da presença de Deus. O Evangelho começa com o prólogo. O prólogo é uma coisa que se escreve no final. Depois que você escreve o Evangelho, então Lucas escreve o prólogo. O prólogo, ele é dedicado por um cara chamado Teófilo, que deveria ser um cristão muito rico, certamente, que deve ter pago, financiado o Lucas para fazer aquele monte de viagem, porque Lucas fala da investigação. Ele não quer falar de Jesus do ouvir dizer, porque o Lucas não conviveu com Jesus, mas ele não quer ouvir dizer que ele é assim, que ele é assado, que isso, que ele fez. Ele não quer saber dele, ele quer investigar. Então ele tem que fazer uma empreitada. Ele tem que andar, tem que ir aonde Jesus andou, tem que conversar com quem viu as coisas, né? Quem viu as coisas. Ele conversou com a Nossa Senhora, com a mãe. O Evangelho de Lucas é aquele que tem toda aquela fase do pré-nascimento de Jesus, né? É o relato da Nossa Senhora, o que aconteceu com ela, né? Então ele vai. E ele dedica o Evangelho a esse tal Teófilo, que é engraçado o nome dele em grego significa amigo de Deus. Olha que coincidência. A impressão que dá quando você lê todo o Evangelho de Lucas é que existe em Jesus um desejo que todos sejam amigos de Deus. Essa é a impressão. A palavra pobre no Evangelho de Lucas é o Evangelho que mais aparece a palavra pobre. E não é pobre de espírito não, como aparece em Mateus, aquela suavizadinha ali, não. É pobre mesmo. Pobre, ferrado. Em Lucas, o pobre é pobre. É o pobre mesmo, ferrado, lascado mesmo da vida. É a palavra que mais aparece em Lucas. Então Lucas tem essa preocupação. Ele tem noção da sua responsabilidade. Ele não é qualquer um. Ele é médico, ele é historiador. Ele não é um cara sem cultura. Ele não vai em qualquer conversa. Entendeu? Não vai. Ele não é ingênuo. Porque muitas coisas se falaram de Jesus. Muitas coisas. E muitas coisas não eram verdade. Entende? Teve um grupo de cristãos que transformaram a vida de Jesus numa espécie de conto de fada, numa espécie de fábula, entende? E os cristãos verdadeiros sempre combateram esse tipo de coisa. A vida de Jesus não é conto de fada, não é uma historinha, não é uma coisa que tem significado, é uma coisa que tem significado. Então por isso que Lucas se empenha muito, né? Para que a gente não seja bobo, não seja ingênuo. Tem que ter responsabilidade quando se lida com o Evangelho, com a palavra de Deus. Hoje em dia nós temos culto evangélico que não tem palavra. Missa sem palavra, hoje em dia. Hoje em dia você tem os cultos são assim. Você tem o formato do culto, a Bíblia para enfeitar, mas a palavra não tem. A palavra é outra coisa. Fica 2 horas enchendo linguiça lá. Enche aquela linguiça.
É canto para cá, é canto para lá, é canto para cá, é canto para lá. Vai enchendo. Não tem palavra. Aliás, foi a sogra do Leonardo, né? Ela falou assim: padre, eu assisto sua missa todo domingo pelo YouTube, né? Ela falou. Porque eu estava indo numa paróquia, eu não aguento mais missa sem palavra. Eu entendi o que ela quis falar. Missa sem palavra. A palavra está aqui. Né? Mas e daí? E daí? Tem que ter palavra. Para ter palavras tem que ter cultura, tem que ter entendimento, tem que ter experiência, tem que ter entender, compreender de verdade. E tomar muito cuidado, porque é uma tentação danada, né? Quem interpreta a palavra é Jesus, meu Deus do céu. Se ele está falando aqui que a palavra de Deus é para todo mundo, é para todo mundo. Eu não vou ficar contradizer o que Jesus está falando. A verdade é essa. Então, tem que ter a palavra. Tem que ter a palavra. Tem que ter essa celebração da palavra. Essa celebração da vida. A missa tem que ser uma celebração da vida. A dele e a nossa e a dele. Lucas tem essa preocupação que é muito interessante para esses dias atuais. Hoje em dia, com rede social, internet, etc., todo mundo é médico, todo mundo se mete a ser teólogo. Jesus amado, cada coisa, cada pregação que você ouve falar, você vê de Jesus, dá uma coisa assim, me dá um... Deus me livre e guarde. Isso é católico, evangélico e outras religiões aí. Dá vontade de você... É revoltante. O abuso que se faz é revoltante. Mas eu sei que tem público, né? Lógico. Aquele cara tá falando aquele monte de besteira, um monte de merda ali, usando a religião, falando aquele monte de merda. Por quê? Porque tem público. Claro, tem gente que gosta de escutar cocô, merda. Tem gente que gosta de escutar essas coisas. Entende? Mas isso é um abuso. Não se brinca com a fé. Não se brinca com a religião. Se respeita Jesus Cristo, se respeita a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é salvação. Não sei se vocês sabem. Por isso que quando acaba o Evangelho, o que a gente fala? Palavra da salvação. Porque é a palavra da salvação. Tem briga, tem conflito? Tem. Aqui Jesus, coitado, foi na sinagoga. Deram para ele ajudou lá a fazer leitura lá. Deram o livro de Isaías, ele leu o profeta Isaías. Ele fez uma homilia, o Denzel Douglas, fez uma homilia com um parágrafo. Eu aqui estou exagerando já. Um parágrafo. Por causa desse parágrafo, quiseram bater nele. O que ele disse lá? Hoje se cumpriu essa passagem da escritura do profeta Isaías que vocês acabaram de ouvir. Por causa desse parágrafo, dessa homilia, a homilia dele foi um parágrafo. Quiseram bater nele. Mas por que quiseram bater nele? Porque ele está blasfemando. O que ele pensa que ele é? Não é por causa disso. Quiseram bater nele porque ele falou assim, Deus vai enviar o Cristo, que sou eu, ele disse. Vai enviar o Cristo para fazer algumas coisas no mundo. Transformar o mundo para melhor. O que é transformar o mundo para melhor? Proclamar a redenção dos cativos, a vista aos cegos, restituir a liberdade aos oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. A vida
ser sempre uma espécie de jubileu, que foi instituído por Moisés. No jubileu, no ano jubilar, busca da igualdade social. Quem tem 50 terrenos vai dar uma parte para quem não tem nada. Quem está devendo R$500 para um fulano, esse fulano para quem está devendo, ele vai ter que perdoar a sua dívida, para você zerar. O jubileu, na Bíblia, tem esse sentido religioso e de reconciliação, buscar uma igualdade. Por isso que Jesus fala essas coisas. Quando ele fala isso, acabou. Que olha a visão de Deus que essa gente tem lá, hein? Veja a diferença. Essa gente que está na sinagoga, eles anunciam um Deus que não é o Deus verdadeiro. E Jesus, que conhece Deus porque veio de Deus, é Deus. Jesus fala a verdade. Quem é Deus para Jesus? É esse daqui que ele está falando. Que ele resume num só parágrafo. E que causa tanta polêmica, tanta discussão, tanta raiva, tanto ódio contra ele. Vocês tomem cuidado. Tome cuidado. Quem gosta de escutar, sabe? Tome cuidado. Fé é igual comida. Comeu comida estragada, tu vai dar uma caganeira em você uma semana. Come comida estragada para você ver o que acontece com você. Onde você vai parar? Fé é a mesma coisa. A fé é um alimento. Não coma comida estragada, que vai te dar caganeira, que vai te dar intoxicação. Tome cuidado. Jesus, ele, nesse evangelho de hoje, de Lucas, ele nos fala sobre a sua missão, a nossa missão, e Lucas traz essa preocupação. Não ser ingênuo. Crer, mas não ser ingênuo. Você pode fazer a crítica que você quiser, mas não seja ingênuo. Não seja ingênuo. Então, que todos nós possamos receber essa graça de anunciar o Evangelho com fidelidade, anunciar o Evangelho dele, de Jesus, dele, e transmitir a todo o nosso povo, ao povo de Deus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia,
Para a glória do seu nome. Aceitai com bondade, Senhor, e santificai os nossos dons, a fim de que se torne para nós a fonte da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Senhor, esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever de salvação louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, Jesus, teu Filho, passou por nós fazendo sempre o bem, socorrendo a todos que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, Jesus, como um bom samaritano, vem ao nosso encontro de todos nós, atribulados no corpo ou no espírito. Ele derrama sobre as nossas feridas o óleo da consolação, o vinho que dá esperança. Por esse dom da tua graça, também nós, na noite da dor, enxergamos a luz da Páscoa. A luz da Páscoa que vem de Jesus, que crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a glória de Deus também, dizendo a uma só voz: é o Senhor, o céu, os anjos, bendito que vem. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transforme para nós do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte para a nossa salvação, ele tomou o pão, deu graças, o partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. O corpo. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de vosso Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e te damos graças porque o Senhor nos admitiu estar aqui na tua presença para te servir esses santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo da Diocese do Munhaque, também com todos os padres responsáveis por paróquias. É verdade, muitos deles, não são todos não, mas muitos deles de fato estão a serviço e desejam e querem, lutam pelo bem-estar do povo de Deus. E assim estes praticam a verdadeira fé cristã e a verdadeira fé católica. Lembrai-vos também de muitos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na misericórdia partiram deste mundo. Nós te pedimos, Senhor, admita-os todos na luz do teu rosto, da tua face. Tenha misericórdia de nós, Senhor,
Dai-nos a graça de participar sempre na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os bem-aventurados apóstolos e com todos os santos que desde o começo do mundo o Senhor chamou, escolheu, para que eles possam assim nos ensinar, dar testemunho para nós, sempre te louvar de verdade, com um canto de louvor verdadeiro mesmo, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Sua vontade, assim na terra como no céu. E cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E não os deixeis cair em tentação. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Para a vida eterna. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Digno de que entreis em minha morada, dizei, corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Vamos chegar perto que agora é hora boa, é hora da comunhão plena. Palavra, Senhor, são espírito e vida. Oremos. Deus onipotente, nós te pedimos que, tendo sido vivificados pela tua graça quando participamos da missa,
possamos sentir sempre alegria nesses dons sagrados que o Senhor nos ajuda a participar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Deus ajude a todos vocês. Tenham sempre essa intimidade com a palavra de Deus, o Evangelho, que certamente se deve ter na sua casa. Vocês repararam que Jesus não manda com a Bíblia? Jesus do Evangelho não manda com a Bíblia. É engraçado, né? Deus não põe a Bíblia debaixo, não. E sai andando. Você não vê, não tem. Por que ele não faz isso? Hein? Por quê? Porque ele conhece a essência. Quando você conhece a essência da palavra, você conhece a essência, você não precisa andar debaixo para mostrar. Entendeu? E os fariseus faziam isso, né? Os fariseus eram tão safados que eles recortavam um pedaço da Bíblia, botavam numa caixinha de madeira e amarrava na testa, né? Só para mostrar, né? Não. Compreender a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus, entender a essência da palavra de Deus. Você tem que ter intimidade com ela na sua casa, né? E não é para sair exibindo não por aí, como se fosse filactérios, né? Aquilo que os fariseus faziam. Horrível. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E de paz que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Bom domingo, bom almoço. Lembre-se de mim quando estiveres no paraíso, vocês, hein?